Fala, moçada! Continuando aqui a nossa aula de espaço, né? Como nós falamos no nosso último vídeo, o espaço ele pode ser dividido em 5 tipos de espaço. No último vídeo nós falamos do espaço territorial, no qual você tem ali uma fronteira, tá? E um governo, ou seja, uma relação de poder sobre esse espaço, e que isso caracteriza predominantemente um território. E nós temos o espaço regional, né? Que é um espaço caracterizado, reconhecido pelas características predominantes, semelhantes, chamando atenção aqui para uma coisa. Não quer dizer que estas características sejam exclusivas e muito menos homogêneas, né? O Centro-Oeste, por exemplo, segundo o IBGE, é uma característica cuja, né, uma região cuja característica regional predominante é o Cerrado. Isso não quer dizer que não tem o Pantanal. Ou então, por exemplo, quando eu me refiro ao Oriente Médio, você até pode me dizer que o que predomina ali é um recurso mineral como o petróleo, mas a Palestina, por exemplo, um dos principais conflitos na região, não tem uma gota de petróleo, tá? Então a gente pode dizer sim que uma região predomina determinada característica, o que não quer dizer que ela seja exclusiva e muito menos homogênea. Agora, 3 espaços que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês hoje é o seguinte: é o lugar, é o local e a paisagem. Tá? O lugar e o local normalmente são comumente confundidos. Por que são confundidos? Vamos lá. O lugar, ele não é meramente um local. Por exemplo, isso aqui, todo mundo já deve ter visto, é o Muro das Lamentações, né, em Israel. O Muro das Lamentações, um espaço sagrado para os judeus, tá? Isso daqui não é meramente um local, não é um ponto qualquer sobre a superfície terrestre. Esse espaço, ele tem uma relação pessoal, tá? E é isso que é importante. Toda vez que eu me refiro a lugar, eu quero dar a ideia de pessoalidade, de intimidade com o espaço. Então, por exemplo, é muito pouco comum, né, as pessoas entenderem o motivo pelo qual um indígena, por exemplo, não sai das margens de um rio para a construção de uma hidrelétrica, já que ele vai ser remanejado para outro local, não outro lugar. Né? Aquele espaço, aquele lugar, ele constituiu ali uma cultura. Ao longo de gerações, aquilo ali foi se estabelecendo. Então, aquela afinidade com o espaço é inexplicável para quem não é dali. Tá? Assim como no caso de Israel, assim como no caso do Oriente Médio, tem espaços que são lugares. Né? Você fala aqui, por exemplo, da Terra Prometida, a Terra de Canaã, a terra onde jorra leite e mel, né? Segundo o cristianismo, prometida a Abraão, né? Ali no êxodo do Egito, e posteriormente reforçando aí esta aliança com Moisés, o príncipe do Egito. Essa região aqui é sagrada para os judeus, então ali é a terra prometida, não há como tirá-los, né? Não queira falar assim, vamos colocar, né, os judeus ali no Canadá e vamos colocar os muçulmanos na Austrália, são vazios e não vai ter problema, ninguém vai brigar pelo espaço, porque esse espaço não é lugar para eles, né? O lugar, ele gera uma afinidade. Tanto é que quando nós falamos, vamos trocar o aluno de lugar, o que acontece com você? Você fica incomodado. Não interessa se você senta atrás ou senta na frente. Qualquer um destes que eu trocar de lugar, eu vou gerar um incômodo, né? E este incômodo é que castiga, né? É que transforma-se numa punição. Então, sair de um lugar é diferente de sair de um local. Tá, Sidney, o local, então. Gente, o local nada mais é do que uma coordenada geográfica. Não é à toa que local é de localização. Ou seja, nós temos ali uma latitude, temos uma longitude, e qualquer ponto sobre a superfície terrestre pode ser um local. Então, um GPS te dá um local, né? O Waze te dá um local. Então, quando nós nos referimos aí os drones, quando eles atacam ou tiram fotografias, eles têm uma coordenada, um ponto, um local, uma localização, tá? Então, lugar não é necessariamente né? O local não é necessariamente um lugar. Todo lugar é um local, obviamente, mas nem todo local é um lugar, e o lugar é a coisa pessoal. Tanto que é muito comum nós usarmos uma expressão, né, metafórica, conotativa para o lugar. Quando você quer dizer assim, isso aqui não é o meu lugar, ou isso aqui não é lugar para mim, ou às vezes você que é romântico fala, meu lugar é ao seu lado. Você está se referindo muito mais a uma sensação do que ao espaço propriamente dito. E por último, o que vem caindo muito nos vestibulares, assim como, por exemplo, na Unesp e FUVEST, né, nós temos o que chamamos de paisagem. Olha só, o que é a paisagem? A paisagem é o retrato do espaço. Agora, chamando a atenção, esse retrato não precisa ser imagético, ele pode ser descritivo. É interessante a gente ler livros regionalistas, né? Como eu falei para vocês, Vidas Secas, Grande Sertão Veredas, Recado do Morro, O Tempo e o Vento, descrevem com uma certa precisão o espaço geográfico, né? O espaço natural. Agora, quando é um livro que a gente pensa um livro de ficção, né? E é retratado um determinado espaço, você cria uma paisagem na nossa cabeça, né? Porque você está lendo, e aí você vê uma versão, por exemplo, desse livro no filme. E aí você fica, às vezes, extremamente decepcionado. Por quê? Porque quando você
leu aquela paisagem, aquela descrição, você imaginou como seria, mas isso é pessoal. Então você construiu uma paisagem na sua cabeça acerca daquele espaço. E aí a hora que você vai ver, talvez não coincida com a visão do diretor do filme, né? Então a paisagem é um retrato do espaço, mas não precisa ser uma fotografia. E outra, é um espaço, é um retrato momentâneo. Então uma paisagem muda. É muito comum você ver a paisagem do cerrado no inverno desfolhada e a paisagem do mesmo local, né, do mesmo espaço que é o cerrado, durante o verão, mais folhada, né? No outono, por exemplo, com as folhas caindo, na primavera um pouco mais florido, né? Então, além disso, nós temos que entender que a paisagem, ela é um espaço mutável, dinâmico e constante, né? Constantemente mudado. Belezinha? Então, esses são os nossos 5 tipos de espaço. Nós vamos ficar por aqui com o conceito de espaço nestes 2 últimos vídeos e nos próximos nós teremos mais assunto para falar aqui de geografia. Não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal e até a próxima, galera!